nossas Bíblias, então, em 2 Reis. 2 Reis, capítulo de número 5. A partir do verso 1 mesmo, em que a palavra do Senhor nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dava vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: Se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube o que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você será purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, pedimos a Tua graça, Senhor, para que nesta manhã o Senhor fale conosco, o Senhor nos dirija a Tua palavra, a Tua presença, que o Teu Espírito possa, Pai, nos conduzir a toda limpeza, a nos purificar de toda lepra, a levar o Teu povo para perto de Ti. Pedimos a Tua bênção nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, queridos. Irmãos, estamos vendo aqui a história de Naamã, né? Um homem poderoso, um homem guerreiro, mas uma situação em que, como ele tem, e nós temos, e todos temos, passamos por situações aqui sim, em que o dinheiro dele não resolvia o problema dele, a experiência militar, o conhecimento profissional que ele tinha, exímio no que fazia, não lhe adiantava de nada. As pessoas com quem ele podia, as pessoas próximas, amigos, também não adiantavam nada. E essa realidade de Naamã muitas vezes nos acomete também, né, queridos? E veja que ele era descrito pela Bíblia como um homem poderosíssimo. Era comandante do exército da Síria, inclusive tinha vitória sobre Israel. Era respeitado, era honrado e era um guerreiro valente. Então ele tinha prestígio, tinha poder, tinha autoridade, tinha riqueza, mas tinha lepra, que era uma doença completamente incurável para a época, uma doença extremamente dolorosa, uma doença que deformava a pessoa, que só ia piorando e literalmente arrancava pedaços da pessoa com o passar do tempo, né? Uma doença incurável. O que hoje parece incurável na sua vida, queridos? Qual que é a sua lepra que te acomete
nesta manhã, que você quer colocar diante de Deus: Senhor, eu tenho isso aqui que parece incurável, eu tenho essa lepra aqui, seja ela o que esteja simbolizando na sua vida, mas eu tenho essa lepra que é dolorosa, essa lepra que pode estar piorando, essa lepra que arranca pedaços de você na sua dor diante de Deus. Qual que é a sua lepra nessa manhã? Bom, irmãos, o mundo olhava para Naamã e só via uma pessoa ferida e uma pessoa se desfigurando, mas Deus é um Deus que olha as dores da pessoa. Então a gente pode até sorrir por fora, a gente pode até ter uma boa aparência, mas só Deus sabe as derrotas que a gente enfrenta, só Deus sabe as dores que a gente enfrenta, as dores ocultas, né? Que para Deus não são ocultas. E a história de Naamã, irmãos, nos mostra um caminho de como a gente pode obter uma resposta de Deus para as nossas lepras. Vamos ver aqui o que aconteceu então. Primeiro, uma menina falou para ele: olha, se você procurasse o profeta que há lá em Israel, ele te curaria da lepra. Então, muitas vezes, irmãos, a resposta, o profeta, obviamente, é um intermediário, é alguém que fala por Deus, né, que está ali para manifestar Deus na vida da pessoa. Então, muitas vezes, a resposta para o nosso problema, que a gente sempre acha: olha, se eu fizer isso, se eu fizer aquilo, ou se tal pessoa fizer isso ou fizer aquilo por mim. Mas, irmãos, sempre a resposta terá que partir de Deus. A gente precisa ir até Ele, buscar a Ele. No caso dele aqui, não tinha nem com quem contar, e às vezes a gente acha: eu vou contar com tal pessoa, mas sempre leve a tua lepra, o teu problema para Deus. Mesmo um general aqui, matador, que adorava outros deuses, quando foi até Deus, Deus não o rejeitou, Deus o acolheu. A Bíblia diz que Ele acolhe o quebrantado e contrito de coração, e Ele jamais rejeita alguém assim. Então, se você vai quebrantado e contrito, Ele diz: eu jamais rejeitarei. Então, mesmo Naamã, um inimigo de Israel, que atacava o povo de Deus, quando ele se quebrantou e foi buscar a Deus, Deus o recebeu e Deus quis atuar na vida dele. E se Ele atua na vida de um assassino, de uma pessoa, um matador profissional, de um inimigo da palavra de Deus, de alguém que adorava outros deuses, e mesmo assim a misericórdia de Deus o alcançou, quanto mais se nós que servimos a Deus o buscarmos, nós não teremos resposta. Mas ele precisou buscar. Veja, da Síria até onde ele teve que ir, provavelmente ele andou ali dezenas, talvez 1 ou 2 centenas de quilômetros, para ir buscar ajuda. E Jesus nos diz, né? Você precisa de uma resposta? Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Nós precisamos pedir, irmãos, nós precisamos buscar, nós precisamos bater até. Veja a progressão, eu sempre noto isso, uma progressão. Você pede, é o ato mais simples, vou só pedir. Senhor, me ajuda. Algo simples. Você já pediu? Ótimo. Ainda não teve a resposta, mas você buscou? Não basta só falar: Senhor, me ajuda aqui. Às vezes só nisso Deus já abençoa. Mas se você só pedir e ainda não teve a resposta, então busque. Você fez um pedido simples, mas agora talvez seja a hora de você buscar. Eu vou buscar a presença de Deus, vou buscar a resposta de Deus. Não vou só fazer um mero pedidozinho antes de dormir, já caindo de sono. Não, eu vou buscar a Deus, vou colocar isso na presença dEle, vou colocar na reunião de oração, vou estar nos cultos clamando ao Senhor, vou estar ao longo do dia buscando: Senhor, me ajuda, Senhor, intervém. E mesmo se você já buscou, olha, pastor, eu pedi e eu busquei, mas você bateu? Batei e abrir-se-vos-á. Ou seja, se esforce ainda mais na presença dEle, se consagre ainda mais, busque com mais intensidade. A bênção é para quem pede, e para quem insiste na busca, e para quem se esforça, bate na porta até ela se abrir. Pedi, buscai, batei, e você vai achar. Naamã achou, você também vai ter a resposta de Deus.
Porque a gente não pode querer resposta sem busca. A gente não pode querer milagres sem oração. A gente não pode pedir uma direção de Deus sem estar lendo a palavra. A gente não pode querer bênçãos sem buscar relacionamento com Deus, vida com Deus. Não bastam pedidos leves, irmãos. A gente tem que orar. Temos que buscar. A pergunta que a gente tem que se fazer é: será que a sua busca está condizente com a resposta que você quer? Veja, você quer uma resposta. A sua busca está condizente com o tamanho da necessidade que você tem? Ah, pastor, minha necessidade é enorme, estou precisando de mais. Certo, e a sua busca é enorme? A sua busca é condizente com a necessidade que você tem? A sua busca é condizente com a resposta que você precisa? Sua oração é condizente com o milagre que você precisa? A direção que você precisa de Deus está condizente com o tanto que você tem meditado na palavra de Deus, ou ouvido pregação? A gente tem que estar condizente, irmãos. Se a necessidade é enorme, a busca tem que ser enorme. Se o milagre que você precisa, a graça, a intervenção de Deus tem que ser grande, a sua busca tem que ser grande. Peça, ok, pediu. Busque, ok, buscou, bata, se esforce, vá até Deus com toda a intensidade, irmãos. Como Jesus fala, olha, a viúva que recebeu a resposta do juiz foi aquela que atormentou o juiz dia e noite até que ele julgasse a causa dela. E Jesus fala: assim tem que ser a oração de vocês. O juiz iníquo não queria julgar a causa de uma viúva com quem ele nem se importava, mas de tanto ela insistir dia e noite, ele foi e julgou a causa dela. E Jesus fala: quanto mais se um juiz que não se importa julgou pela insistência, pela busca, pela intensidade, quanto mais o Pai de vocês que se importa, que ama, não julgará a causa de vocês se vocês buscarem. A nossa resposta, a nossa necessidade, a nossa busca tem que estar condizente com a resposta que a gente precisa. Deus se revela aos que o buscam. Mas a W. Tozer, que é um escritor cristão maravilhoso, ele dizia: Deus nunca é encontrado por quem o busca ocasionalmente. Deus não é encontrado por essas pessoas que buscam só muito de vez em quando. Não, irmãos, aí busca muito de vez em quando, aí quando precisa loucamente, aí quer que Deus se manifeste? Não. Deus quer uma busca intensa, uma busca que não seja aquela que mal começa e já está parando. Não. Busque o Senhor de todo o coração, como a viúva que insiste e quer que a sua causa seja julgada. Quer resposta? Faça como Naamã, faça como a viúva. Busque a Deus com intensidade, a sua busca condizente com a necessidade que você tem. Busque, nós temos pregações nos canais da igreja, nós temos reunião de oração. Não, você pode orar ao Senhor teu Deus no seu quarto, não deixe de buscar e busque mais. Quem quer a resposta de Deus também, irmãos, entende que o que Deus quer é o seu coração. Que Deus quer a disposição do seu coração. Porque Naamã, quando partiu para Israel, ele levou uma fortuna, achando que basta, né? Se eu fizer uma oferta ao profeta, Deus vai abençoar. Ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, além de roupas finas. Fiz até o cálculo lá, né, quanto que é na prata e no valor do ouro de hoje: 4 milhões de reais em prata, 51 milhões de reais em ouro. Olha a oferta que ele queria fazer, juntando as duas, 55 milhões de reais ele ofereceria pela cura da lepra dele. E Naamã pensava como um homem poderoso, né? Porque na cabeça dele tudo tinha um preço. Mas a graça de Deus não está à venda, irmãos, o Espírito Santo não está à venda, porque é muito mais caro o milagre de Deus do que 55 milhões. É muito mais caro. É muito mais caro, mas é gratuito. É muito mais caro, mas é gratuito. O que custa? Custa se arrepender, custa buscar a Deus, custa mudar, custa confiar, custa crer, custa entregar a vida a Deus. Custa você depositar nele a sua esperança, a sua fé, a sua entrega.
Como Isaías diz: venham todos vocês que estão com sede, venham às águas. Vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. É gratuito, irmãos, mas custa o seu coração. Tudo que recebemos de Deus vem pela graça. Deus não precisa de nada das nossas mãos. Ele quer a nossa disposição, o nosso coração. Não, Senhor, se você fizer por mim, eu farei aquilo. Não, irmãos. Faça o que você está, às vezes, oferecendo a Deus sem essa troca. Sem um negócio. Não, Deus, se você fizer isso por mim, fizer esse milagre, então eu farei tal coisa. Não, faça essa coisa. Se você vê a sua cabeça: não, Senhor, eu vou ler a Bíblia toda esse ano, se você me der tal coisa. Não, leia a Bíblia toda. Não negocie com Deus. O que você tem para fazer para Deus, faça em amor, em dedicação, não como uma troca, não como um interesse, não como um negócio. Faça para Deus. O que vier no seu coração, faça. De coração leve, sem cobrar de Deus nada, faça para Deus coisas, irmãos. Porque Ele está sempre fazendo por nós coisas, sem querer nada em troca. Não faça querendo coisas em troca. Só faça para Deus, e Deus olha isso quando você faz por amor, e Ele faz sempre por amor. Ele não precisa de nada de nós, Ele quer te dar de graça. Apenas você confiando no amor dEle e se entregando e buscando ouvir a voz do Pai, porque Ele vai falar, como nós veremos aqui, e Ele está querendo a sua busca, a sua intensidade e a sua vida com Ele. Ele quer vida com você, Ele quer intimidade, Ele quer que você confie nele e viva uma vida que o honre. Terceiro ponto aqui, que se você quer a resposta de Deus, além de buscar e sem negócio, sem negociar, Ele quer que você tenha a humildade para ouvi-lo. Humildade, irmãos. Sempre quando alguém chegava para Jesus e Jesus curava, as pessoas chegavam: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sempre coloca essas pessoas como as pessoas que Deus ouve. Tem o fariseu lá que fica se gabando diante de Deus: olha, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não sou como esse ímpio aí que está orando aqui do meu lado. E já o outro que estava lá de cabeça baixa, nem ousava olhar para os céus, batia no peito e dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. E Jesus diz que esse, que era muito inferior religiosamente falando, foi quem saiu justificado. Porque a gente tem que ter humildade, irmãos. Naamã, cheia de pompa, cheia de glória, né, entrando ali perto da casa do profeta com carruagens, cavalos e soldados, se achando o máximo. Ele chega à casa de Eliseu e Eliseu manda um mensageiro. Eliseu nem sai da casa dele para receber, cumprimentar: ó, grande general, que bom que eu te recebo aqui, nossa, em que te dou, que honra eu te receber. Não quis nem saber. Deus não quer saber de honra e pompa, irmãos, fama, sucesso, poder, riqueza. Deus não está preocupado com quanto a pessoa tem. Ele quer que a pessoa esteja humildemente na presença dele. Humildemente, porque Deus não precisa de nós para nada. Então a gente precisa ter essa humildade ao se achegar a Deus, sabe, irmãos? Humildade. Falar: Senhor, eis-me aqui, o Senhor sabe que eu não mereço, mas eu preciso da tua graça. Tem uma música aí se não me engano é do Gilberto Gil, que diz, né? Se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me achar medonho. Isso aí é uma grande verdade, irmãos. A gente tem que saber, porque todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. A gente tem que chegar diante de Deus, com a cabeça muito baixa e falando: Senhor, eu preciso da tua misericórdia, eu preciso da tua compaixão, eu não tenho nada para te oferecer, eu ofereço só o meu coração, o meu louvor e a minha gratidão. A Bíblia diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. João Batista, que segundo o próprio Jesus foi o maior homem que nasceu de mulher, o maior homem que pisou na terra, ele falava de Jesus: olha, eu não sou digno de lhe desatar as sandálias, nem para me rebaixar, me abaixar e só desamarrar a sandália, eu não sou digno nem disso. Então é assim que, com esse espírito, que temos que chegar diante de Deus, como Ele quiser,
Ele faz e a gente tem que ter humildade de acolher. Seja o que Ele diz, se é um mensageiro que Ele envia, o profeta nos recebe, irmãos, como for, do jeito que Ele colocar, receba humildemente a instrução do Senhor, seja humilde diante de Deus, irmãos, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Naamã estava aqui perdendo a benção, porque estava se gabando, se achando, que estava a ponto de perder o que Deus tinha para ele. Quarto ponto, quem quer uma resposta de Deus tem que ouvir o que Deus tem a dizer, irmãos. Às vezes você vem aqui à igreja querendo uma coisa e às vezes você ouve outra. Às vezes você quer, né, um aconchego, e tem muitas vezes, mas às vezes Deus vai falar com você, às vezes coisas que você precisa ouvir, mas não quer ouvir. E a gente precisa aceitar a resposta de Deus, seja qual for. A gente vem à igreja, irmão, sem saber o que vai ouvir. E muitas vezes somos confrontados, muitas vezes somos alertados, muitas vezes somos despertados pelo impacto da verdade da palavra que nos confronta. E a gente precisa, de novo, dessa humildade de aceitar o que Deus tem a dizer, seja o que for. O profeta, a instrução do profeta foi bem simples: vá, lave-se no Rio Jordão 7 vezes e sua pele será curada, restaurada e você será purificado. Então, primeiro, Naamã achou um absurdo ter que se lavar num riozinho, num córregozinho ali. O Jordão é bem pequeno, sim, em alguns locais. Eu vim aqui para me lavar nessa água suja aí, nesse riozinho. Lá em Damasco eu tenho 2 rios lá gigantes, muito melhores que esse Rio Jordão. Então Naamã queria determinar até como Deus tinha que agir. Não sei se vocês lembram aqui quando ele recebeu essa instrução, o quê? Eu achava que ele ia vir, ia fazer uma oração poderosa, ia ter ali ia colocar a mão na ferida, ia fazer um movimento, ia decretar uma vitória. Ou seja, as pessoas querem dizer para Deus até o que Ele tem que fazer, como Ele tem que fazer e quando Ele tem que fazer. Nós somos ansiosos, irmãos. Às vezes a gente quer a resposta de Deus do jeitinho que a gente pensa, e às vezes vai vir outra. A gente quer a resposta de Deus no tempo que a gente quer, e às vezes vai vir em outro tempo, e geralmente é sempre de outro tempo. Porque Deus quer mostrar, irmãos, que é Ele que tem que determinar como vão ser as coisas. Não adianta a gente querer dizer, o milagre tem que ser assim, 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 assado. Meu irmão, não vai ser. É praticamente certo que o milagre não vai ser como você espera. Vai ser diferente. Porque é Ele que tem que conduzir. Ele que é Deus e não nós. Vai ser no tempo dele, irmãos. Vai ser do jeito dele, irmãos. Não adianta pensar diferente. Vai ser no tempo dele. Talvez demore 1 mês, 1 ano, não sei quanto, mas vai ser no tempo dele. E que a gente tenha a esperança, a paciência e a fé de confiar nele. Se ele está dizendo que é de um jeito, vai ser desse jeito. Ele diz, os meus pensamentos não são como os pensamentos de vocês, os meus caminhos não são os seus caminhos. Então, a humildade de aceitar que Deus sabe mais do que nós. E se Deus está nos colocando num caminho, obedeça, irmão. Siga, confie nele. Então, a gente precisa abandonar essa coisa de dizer quando Deus vai fazer e como Deus vai fazer. Deixa Ele fazer. E Naamã ainda esperava algo assim grandioso, né? Mas o que foi pedido parecia simples demais. Ele queria uma cerimônia, uma oração dramática, um ritual impressionante. O pastor Wagner cita aqui de vez em quando que um pastor lá que ele conhecia fez uma oração simples. E a resposta veio prontamente, né? Eu ouvi esses dias um testemunho de um casal, um homem falando, né, que eles tinham um filho que tinha muito problema de prisão de ventre. Tinha 4, 5 anos e ele não conseguia evacuar de jeito nenhum. E comia, a barriga ia enchendo, até que uma hora tinha que ir no hospital, porque começava a doer demais, o menino passando mal. Ele só evacuava no hospital, tinha que ir no hospital, porque ele não conseguia evacuar. Fizeram um exame lá de imagem e viram lá que o canal ele era mais fino, assim, antes da saída, tinha um estreitamento e não conseguia passar.
E já estava decretado pelo médico, olha, vai ter que fazer uma cirurgia para abrir o espaço, porque o canal está tão fino que não consegue descer mesmo. Vai ter que ficar vindo no hospital a vida toda, enquanto não resolver isso. Marcaram a cirurgia, mas teve um dia que teve uma reunião da igreja, o menino já estava de novo com a barriga cheia, falaram, vamos lá no hospital, depois a gente vai para a reunião da igreja. Só que atrasaram um pouco, não vai dar tempo de passar no hospital. Vamos na reunião da igreja e depois, na volta, a gente passa no hospital para conseguir tirar as coisas do menino. Aí passaram lá na reunião da igreja, apareceu um pastor lá conhecido, e aí pediram para o pastor, olha pastor, a gente tem essa situação, o menino novo vai ter que passar por uma cirurgia, é um sofrimento que a família está passando, difícil demais isso. Aí o pastor, tá bom, vamos orar aqui. Senhor Jesus, cura o menino, em nome de Jesus, amém. Fez assim, a oração mais... Senhor, cura esse menino, em nome de Jesus, foi embora. Aí o cara ficou indignado, igual o Naamã, que ficou indignado. Ele me manda lavar aí nesse rio aí, pra que isso, uma coisa... E ele ficou indignado, nossa, o pastor nem deu atenção na nossa dor, nosso filho vai ter que passar pela cirurgia, parece que não quer nem saber, parece que não está nem aí para a nossa dor, para o nosso sofrimento. E aí foram passar para o hospital, só que o menino já estava dormindo há muito tempo. Não, o menino está dormindo, vamos deixar para outro dia. 2 horas da manhã só ouviu o grito. O menino estava evacuando pela casa toda. Diz que tinha fezes até na parede, no teto. Foi uma coisa horrorosa e foram limpar e tudo, aquela coisa. E passou a menina a fazer coisa igual pato. Dia e noite usando banheiro, uma alegria só. Voltaram no médico, o menino está fazendo tudo normal. Não tem jeito. Aí fizeram o exame, a imagem de novo, estava lá o negócio ampliado. Não tinha mais o estreitamento. Às vezes uma oração simples, irmão, que às vezes a gente acha banal, porque a gente acha que o poder está no homem, sabe? A gente acha que o poder está no método. Não, o que lavar 7 vezes? Eu achei que ia ter uma oração poderosa, ele ia tocar na ferida, ia mexer, ia não sei o quê. Irmãos, Deus não precisa de nada não, irmãos. Ele só precisa da nossa fé. Só precisa que a gente se entregue. Como perguntaram aqui, Senhor, mas se comandante, se o profeta tivesse pedido algo difícil, você não faria? Se ele está pedindo algo fácil? Irmãos, o que Deus está te pedindo? Que parece algo simples, parece algo banal, uma mudança simples na sua vida. Às vezes ele está te pedindo uma coisa simples que parece sem importância nenhuma, e às vezes a gente não faz. Não, isso eu faço depois. Não, isso é tão simples. Irmãos, isso às vezes é crucial para uma mudança de vida sua, e Deus quer a sua obediência. O que Deus está pedindo para você mudar na sua vida? O que Deus está pedindo para você mudar? Pode ser algo simplório. O que Deus está pedindo? Se Deus te pedisse algo muito grande, tivesse pedido uma coisa muito difícil, para você receber o seu milagre, para você ser curado da sua lepra, se Deus te pedisse algo muito difícil, você não faria? Que às vezes Ele está te pedindo algo simples, e você não está dando valor, porque é algo simples. Se um anjo aparecesse para você na sua casa e falar, olha, se você quer essa bênção aí, você vai ficar 4 dias de jejum, sem comer nada. Nossa, é mesmo, agora eu vou receber. Um anjo apareceu aqui, me pediu uma coisa dificílima, eu vou fazer. E às vezes Deus está pedindo para você algo simples, uma mudança de comportamento, uma dedicação maior, um compromisso maior em vir à igreja, ou querendo que você participe da reunião de oração, ou que você ore na sua casa, ou que você... Às vezes Deus está pedindo algo simples. Deus sempre pede coisinhas simples para nós, irmãos, que a gente... nossa, sim, vou fazer, faz 1, 2 vezes e larga. Às vezes Deus está te pedindo que você faça 7 vezes, irmãos, e às vezes a gente quer fazer uma só. Ouça o que Deus está te falando. Ouça. Às vezes o seu milagre está impedido, a cura da tua lepra está impedido, porque você ainda não fez o que Deus já falou para você fazer, o que Ele já te pediu. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus não são penosos. Então, em geral, irmãos, Ele nos pede coisas simples. A gente fica esperando algo difícil, nossa, tem que fazer algo grandioso, e aí sim Deus vai liberar essa... Não, às vezes é uma coisa tão simplesinha.
Às vezes é só deixar de falar algumas coisas que você fala, deixar de fazer algumas coisas que você faz, um certo compromisso com santidade que Deus já tocou no seu coração e você está sempre postergando, sempre começando e largando. Faça, irmãos, o que Deus te pede no seu coração. Faça. É Ele e você. Ele está falando com você. E está te pedindo uma coisa simples. Se Ele está pedindo, é importante. A questão não é se a instrução, o pedido de Deus é difícil ou fácil. Ele quer saber se você vai fazer. Deus muitas vezes já te falou, só que ainda você não fez. Não é falta de direção muitas vezes, irmãos, é só falta da gente se comprometer com o que Deus nos falou. Faça. Está pedindo aqui para Naamã, lave 7 vezes indo no Rio Jordão. Ok, isso aí não vai dar em nada, isso não precisa, para que isso? E foi os outros falando, meu Deus, se Deus falou com você, pelo amor de Deus, vai e faz. Pelo amor, vai e faz. É Deus tocando no seu coração, faça. Faça, irmão. Se Deus está tocando no seu coração, faça. Parece uma coisa sem importância, mas é só isso que falta para a cura vir, para a sua lepra, a sua dor ser finalizada. Só você fazer esse pouquinho de Deus e você vai ver. Deus está esperando. Só fazer, irmãos. Então a gente precisa obedecer. Naamã recebeu a instrução, mas era necessário obedecer. A Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Ouvir traz fé, mas a gente precisa praticar o que nós ouvimos. Milagres são precedidos por obediência, irmãos. Noé construiu a arca e salvou a sua família. Ele obedeceu. Abraão saiu da sua terra e se tornou pai da fé e teve filhos. Josué marchou ao redor de Jericó 7 vezes, também 7 vezes, e as muralhas caíram. Então a gente precisa obedecer para que o milagre chegue. Então a pergunta não é muitas vezes, olha, você crê que Deus vai responder, que Deus vai agir na sua vida, que Deus vai resolver esse problema, vai curar a sua lepra? Ah, pastor, eu creio, sim. Mas você está obedecendo o que Ele está te dizendo? Ótimo crer, irmãos, mas é necessário nós obedecermos para que a resposta de Deus venha. E ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus. E esse é o último ponto, irmãos. A gente precisa se limpar para receber a bênção de Deus. Limpe-se. Esse mergulhar aqui mostra a questão de como a gente precisa se limpar diante de Deus, pedindo perdão, corrigindo as nossas atitudes. Porque eu vi essa frase e eu achei maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Se você parar para pensar, olha, é uma verdade de uma profundidade. Olha essa frase: Deus está mais interessado em transformar pessoas do que em resolver problemas. Amém. Nossa, Deus, eu tenho esse problema para resolver. Deus quer resolver esse problema, mas primeiro Ele quer te transformar. Ele está mais interessado em te transformar do que resolver seu problema. E às vezes Ele usa o problema para transformar você. Naamã, que não conhecia a Deus, pelo problema conheceu a Deus. Naamã, que era cheio de honra, pompa e soberba, Deus que estava interessado em torná-lo uma pessoa mais humilde, mais obediente. O que Deus está talvez querendo usar esse problema seu para transformar? O que Ele quer transformar em você através desse problema? Deus está mais interessado em transformar pessoas do que resolver problemas. Naamã foi transformado, ele foi purificado. Deus trabalhou na vida dele. Depois o trecho aqui, ele continua: olha, eu sirvo lá na Síria, ninguém serve ao Deus de Israel. Será que vocês têm misericórdia se eu precisar ir no templo lá, acompanhando o rei para protegê-lo? Será que Deus vai ficar bravo comigo? Será que eu posso? O profeta só falou: não, fique em paz. Adore ao seu Deus, adore a Deus, o Deus verdadeiro em secreto, mas acompanhe lá, Deus entende as coisas. Ele foi tocado, ele foi transformado, irmãos, ele conheceu a Deus. Então, Deus está interessado em te dar, como nós cantamos aqui: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, irmãos, Naamã aqui nos mostra o
que nós precisamos fazer para sermos curados, libertos da nossa lepra, da nossa dor, daquilo que está nos desgastando, que está nos desfigurando, que está nos perturbando. Primeiro, busque a Deus. Busque a Deus de coração, irmãos. Sempre que vier ao seu coração algo para orar, um tempo para orar, não deixe para depois, faça, busque a Deus. Nunca queira negociar com Deus achando que, não, faça tudo para Deus por graça, de graça, e deixa Deus fazer as coisas por você por graça. Tenha humildade sempre diante de Deus, aceite o que Deus te pedir para fazer, seja simples, seja difícil, obedeça a palavra e deixe Deus purificar o seu coração. Então o resultado aqui foi extraordinário, irmãos, porque mesmo uma pessoa que conhecia praticamente nada de Deus, quando obedeceu, quando buscou, recebeu resposta de Deus. E você vai receber também. Vamos ficar de pé, queridos? Como eu falei, irmão, se Naamã recebeu resposta, quanto mais nós podemos receber, nós que estamos debaixo da graça de Deus, do sangue de Cristo. E ele saiu limpo, você sairá também limpo da sua lepra, irmãos. Queria que você pensasse agora nesse momento, irmãos, o que está doendo aí na sua vida? O que está te machucando? O que está te arrancando pedaços de dor? Aquilo que te incomoda, aquilo que é a sua atual doença, a sua atual lepra, que parece até incurável. E vamos colocar isso diante de Deus, irmãos. Estamos numa manhã para acontecer milagres mesmo. Porque nosso Deus realizou um milagre na vida de Naamã, vai realizar na nossa também. Então pensem na sua lepra, vamos colocar isso diante de Deus agora, como igreja, porque o que nós ligamos como igreja na terra será ligado no céu. Vamos orar, Senhor nosso Deus, pedimos, Senhor, a manifestação do Teu poder, Pai. Como o Eliseu diz, nós vamos ver se há ou não profeta em Israel, vamos ver ou não se Jesus está aqui no nosso meio. Senhor, queremos pedir a Tua graça e o Teu poder, Pai, manifestando de maneira sobrenatural na vida dos Teus filhos, para que toda lepra, Pai, seja curada, para que toda derrota seja revertida em vitória, para que o Teu nome seja exaltado em nosso meio, Pai. Cura, Senhor, cura o Teu povo, Pai. Cura de todo problema, de toda dor, toda dificuldade, todo obstáculo seja removido, toda lepra seja curada, Senhor. Pai, socorre o Teu povo, Pai. O Senhor sabe o que está doendo na vida dos Teus filhos, aquilo que parece incurável, e pedimos um milagre que venha do alto, Senhor, uma manifestação do Teu poder. Faz algo grandioso na vida dos Teus filhos, Pai. Sejam sonhos que precisam ser realizados, sejam pesadelos que precisam ser removidos. Dá vitória, Pai. Nessa manhã, viemos buscar ao Senhor e queremos uma resposta do Senhor. Nos ajuda, Pai, a cumprir o que o Senhor nos pede, a obedecer a Tua palavra, a seguir ao Senhor e Te buscar. E a resposta disso, Senhor, venha com grande vitória na vida dos Teus filhos. Uma oração simples que colocamos aqui diante de Ti, Pai. Sabemos que não é necessário grandes coisas, apenas a disposição do nosso coração. Nós viemos aqui Te buscar, Pai. Faz resplandecer o Teu rosto sobre a vida dos Teus filhos aqui. E cada um aqui, ninguém saia de mãos vazias, Pai, mas recebendo a Tua cura, porque aqui estamos diante da Tua palavra e do Teu santo nome. Nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Saia com a tua bênção. Saiba que Deus está agindo, que nós oramos como igreja. Apenas faça o que Deus está te dizendo aí, hein? Vamos adorar? Louve a Deus, irmãos, porque Deus abençoa. Glória a Deus.